Gênesis capítulo 1, verso 26, quem achou, diga amém. Então Deus determinou, façamos o ser humano a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos, a sua imagem e a sua... Deus os criou, macho e fêmea os criou. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o propósito eterno de Deus. É um assunto que a gente vem ministrando nas casas, é um assunto que a gente vem construindo há mais de 2 anos, e a gente quer compartilhar com vocês nessa manhã sobre o propósito eterno. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Qual é o principal objetivo de Deus para conosco? Quem pode dizer aí? Quem pode dizer? O principal objetivo que Deus criou o homem, qual que era? Qual? Adoração, o que mais? Relacionamento, o que mais? Unidade, o que mais? Salvação, o que mais? Mas quando Deus criou o homem precisava ser salvo, sim ou não? Então o principal objetivo não era a salvação. A salvação é só uma ferramenta pelo qual Deus usa para fazer parte do processo do propósito eterno. A salvação é um instrumento que Deus usa para reconciliar o homem ao propósito. Amém? Diga assim: Deus nunca perdeu o controle da história da humanidade. Deus não perdeu o controle da sua vida e da minha vida. Deus nunca perdeu. A salvação em Jesus Cristo era um plano B. Olhe para mim. Não existia plano B. Sempre foi o plano A. Sempre foi um só plano. Deus criou o homem, diga assim: Deus me criou igual a Ele, para ter comunhão com Ele. Por que o pecado separa Deus e o homem? Porque Deus é santo e o pecado é profano. Então não tem comunhão entre trevas e luz, entre o profano e o santo, entre o bem e o mal. Amém? Então como que um homem pecador vai ter comunhão ou relacionamento com Deus? Não tem. A desobediência no homem no jardim do Éden trouxe o pecado sobre a humanidade, e isso separou Deus e o homem. Separou o que, irmãos? A comunhão que eles tinham. E o homem morreu, diga assim: o homem morreu. Mas como que ele morreu se ele continuou vivo no jardim? O homem morreu na imagem e semelhança que ele tinha de Deus. O homem foi criado para ser igual a Deus, a sua imagem conforme a sua semelhança. O homem foi criado para viver igual a Deus, diga comigo, em justiça e santidade. Abra sua Bíblia lá em Efésios capítulo 4, verso 24. Vamos ler Bíblia. Quem gosta da palavra de Deus? Abre a sua Bíblia em Efésios 4, 24. Quem não tem Bíblia, acompanha com o crente do seu lado, se não, se acompanha ali no telão. Efésios 4, 24. Quatro, 23. Vamos ler aqui. A serdes renovados do vosso modo de raciocinar, e a vos revestirdes do novo homem, criados para ser semelhantes a Deus em justiça e santidade, provenientes da verdade. Então vamos entender uma coisa nessa manhã. Nós fomos criados para ser iguais a Deus. Como? Em justiça e santidade. João capítulo 4, o apóstolo do amor, ele revela a maior característica de Deus. Deus é? Diga amor. Eu não vou fazer mais pegadinha não, prometo. A irmã falou salvação aquela hora lá, eu falei, não é salvação. Eu não vou fazer pegadinha, eu prometo, tá bom? Então Deus é amor. Nós somos criados para ser iguais a Deus. Vocês estão aprendendo hoje aqui, ó, ainda mais. Nós fomos criados para ser iguais a Deus em justiça, santidade e amor. Diga assim: eu sou igual a Deus, justo, santo e amoroso. Quem aqui é amoroso? Pastor Moisés é o cara mais amoroso que eu conheci, de verdade. Eu nunca vi um cara ter tanto amor. É verdade ou não é, família da fé? Vocês amam o seu pastor? Sim. Glória a Deus. Cadê a casa de oração aí? Vocês amam o Zé Rosa? Ah, tá vendo? Mais devagar eu assim. Eu já não sou tão amoroso assim, né, pastor? Já sou mais... Mas enfim, irmão, nós somos criados nessas características para ser iguais a Deus. E quando o homem morreu, que Deus disse assim, ó, se você comer do fruto que não pode comer, vocês vão morrer. Mas eles não morreram naquilo que eles esperavam que morreriam. E ainda sabia que ia morrer, ainda foi e comeu do fruto, né? Ainda deu para o marido, ó, se eu morrer ele morre junto, né? A mulher não é fácil, né? A mulher que ele foi, arriscou a vida dela e depois falou, marido, come aí, se eu morrer nós morremos junto, né? A mulher é uma bênção, glória a Deus.
Mas aí o que acontece, irmãos? Eles morreram nos atributos morais e espirituais. E isso afastou Deus, o homem de Deus. E o propósito eterno, ele é dessa forma. Deus criou eu e você para nós termos comunhão com Ele. Diga glória a Deus. Mas não é comunhão só no domingo de manhã, ou no domingo à noite, ou na quarta-feira. A comunhão que Deus quer ter com os seus filhos é da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. E enquanto você está dormindo, Ele está com você em comunhão. Diga assim, a comunhão com Deus é plena em todos os momentos. Então quando você está trabalhando, quando você está lavando sua louça na cozinha, quando você está pastoreando a igreja, quando você está fazendo alguma coisa, Deus está em comunhão com você. Mas a pergunta nessa manhã é, você quer ter comunhão com Deus? Você deseja ter comunhão com Deus? Então nunca coloque Deus em segundo lugar. Diga assim, Deus é primeiro lugar na minha vida. Quando o pecado bater na sua porta, olha aqui, ó. Aí você vai perguntar, quem é? Ele vai falar, é o pecado. Você vai falar, desculpa, o lugar do meu coração já está ocupado, Jesus está morando aqui. Não tem lugar para você, pecado. Você vai estar cumprindo o propósito eterno. Parece algo complexo, mas é muito simples. Deus quer ter comunhão conosco, mas Ele não tem comunhão se a gente der espaço para o pecado. Sabe por que o seu coração se afasta de Deus? Porque você deixa o pecado dominar o seu coração. E a Bíblia ensina que nós fomos criados para ser iguais a Deus em justiça e em santidade. Sabe o que significa santidade? Santidade significa separado. Ela vem da palavra kadosh, que significa separado ou consagrado. Você já viu algo que é consagrado a Deus ou não? Os sacerdotes na antiga aliança, eles eram consagrados para Deus, ou seja, eles só faziam aquilo para Deus. A dedicação de trabalho, de serviço deles no reino, era exclusiva para servir a Deus. E olhe para mim, na nova aliança, Deus fez um reino de sacerdotes. Diga assim, hoje, todos os que aceitaram Jesus são sacerdotes. Então todos nós hoje somos sacerdotes. E sabe qual que é a nossa função no reino? A nossa função no reino é dedicar a nossa vida ao Senhor. Então o que eu quero falar para vocês, olhe para mim. Eu sei que tem muita gente aqui da casa de oração, da família da fé, que faz muitas coisas legal para Jesus. Eu não quero desencorajar você a fazer coisas, mas eu quero ensinar você a se tornar quem você precisa ser, semelhante a Jesus. Não é sobre aquilo que nós estamos fazendo para Ele nesses últimos dias, mas é quem nós estamos nos tornando com Ele. Amém? Deus não chamou você para fazer, Ele te chamou para ser. O fazer está em detrimento daquilo que nós somos. Amém? Ou seja, eu vou fazer algo que Deus aceita se eu estou me tornando quem Ele me criou para ser. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu conheço muita gente que não acredita em Deus, é ateu, ou professam outras religiões contrárias ao cristianismo, que fazem coisas mais legais do que nós. Eu conheço pessoas ateus, que eles ajudam muito mais os pobres do que muitos cristãos. Eu conheço pessoas ateus que fazem atos voluntários ou atos de bondades muito mais legais do que a igreja reunida muitas vezes. Mas presta atenção numa coisa, fazer coisas boas não significa que Deus está recebendo. Sabe o que Deus recebe, de quem Ele recebe? Sabe o que Deus recebe como adoração aquilo que você faz? Quando aquilo que você está se tornando é maior do que aquilo que você faz. Aquilo que você está se tornando é verdadeiramente aquilo que Ele te criou para ser. Deus te criou para ser um homem justo, uma mulher justa, santo e que vive em amor. Se você não está vivendo em justiça, santidade e em amor, puxa o freio de mão de tudo que você está fazendo, porque Deus não está recebendo, de verdade. Eu já falei isso na casa de oração. Às vezes você está fazendo muita coisa, achando que Deus está recebendo, e olhe para mim, Deus recebe quando você se torna quem você precisa ser. Vamos ler a palavra de Deus em Romanos capítulo 8, só para a gente entender isso aqui que eu estou falando. Romanos 8 e 29. O que você está querendo dizer, pastor? A partir de hoje eu paro de fazer tudo para Deus, para me tornar alguém? Se necessário, sim. Mas se necessário você conseguir regrar entre o ser e o fazer, continue fazendo o que Deus te chamou para fazer, mas se torne quem Ele quer que você seja. Romanos 8 e 29 diz assim, ó: pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou. Para que Ele nos predestinou? Olhe para mim. Para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos.
Então, Deus nos criou, diga assim, Deus nos criou para sermos uma grande família de muitos filhos parecidos com Jesus. Quem quer ser parecido com Jesus? Ele nos criou. A predestinação pela qual Paulo fala em Romanos 8:29 é para que nós nos tornemos parecidos com Jesus. Vocês estão entendendo? É muito mais profundo do que a salvação. Se tornar parecido com Jesus é o objetivo do Espírito Santo. Você fala, pastor, mas eu não consigo. Muitas vezes o pecadão chega aqui no meu coração e eu não consigo dominar a carne. Olha para mim. Deus enviou o Espírito Santo. E como nós cantamos agora, mais do que bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Toda vez que você desejar o Espírito Santo de Deus, Ele vai tornar você a ser um homem parecido com Jesus, uma mulher parecida com Jesus. Então nós estamos tentando fazer coisas para agradar a Deus, enquanto aquilo que Deus mais quer de mim é que eu seja alguém parecido com Ele. Eu posso pregar uma linda mensagem num domingo de manhã, eu posso pregar uma linda mensagem entre os quilombolas, no meio dos mendigos, na rua, nas praças, mas olhe para mim, se eu não vivo a mensagem que eu prego, então também não está valendo de nada, porque não é mais sobre aquilo que nós estamos falando, mas é quem nós estamos nos tornando. Não é sobre as palavras que saem da minha boca, mas é a mensagem que está encarnada nas nossas vidas. Diga assim, eu preciso encarnar a mensagem. O que significa isso, pastor? Significa viver a mensagem, não só pregar ela. Pregar a mensagem, qualquer pessoa pode pregar. Eu postei uma frase no Facebook essa semana, falar de Deus qualquer um fala. Até o papagaio, se ensinar, né? Se ensinar o papagaio e falar assim, fala glória a Deus, ele, glória a Deus. Fala aleluia, aleluia. Mas viver com Deus, ter relacionamento com Deus, fazer parte do propósito eterno e se tornar parecido com Jesus é outra coisa. É muito mais profundo. E posso falar para vocês, a igreja que Jesus vai vir arrebatar, não é a igreja que está fazendo, é a igreja que está sendo quem Ele criou para ser. Porque quando você estiver na eternidade com Deus, você não vai precisar fazer mais nada, já está tudo pronto desde a consumação dos tempos. Então não é sobre aquilo que nós estamos fazendo, é sobre quem nós estamos nos tornando. O alvo principal do nosso chamado é nos tornarmos parecidos com Jesus. Pastor, qual é o meu chamado? Eu não descobri o meu chamado ainda. Posso falar para você quando você vai descobrir o seu chamado e quando ele vai arder no seu coração? Quando você começar a se tornar mais parecido com Jesus. Aí sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo vai ativar o teu dom, teu ministério. Aí você vai fluir, entendeu? É meio que nem o X-Men, assim, os Avengers, sabe? Quem é da época dos Power Rangers aí? Sabe aquele poder assim, ó, que vai vir ser ativado assim, ó? Super Gêmeos, ativar. O Espírito Santo vai ativar um super poder na sua vida, que te capacita para você se tornar quem você precisa se tornar. Aí depois, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a produzir fruto, e os frutos serão consequência daquilo que você está se tornando com Deus. Os frutos vão ser apenas um resultado de quem você já é com Deus. E aí nós estamos pensando em fazer. Enquanto Deus falou, vocês têm que se tornar parecidos com o meu filho. E se vocês não conseguirem, porque eu sei que vocês são fracos, o meu Espírito Santo vai ajudar vocês. É isso que a palavra de Deus está ensinando. Quantos estão entendendo, diga amém. Quando Deus chama, Ele não está falando somente sobre tarefas, mas o desejo de reposicionar o homem ao estado original, ou seja, do lugar onde o homem nunca deveria ter saído da sua presença. Lá no Éden, Adão, ele saiu do estado original, ele foi deslocado por causa do pecado. E sabe qual que é o trabalho de Deus hoje pelo Espírito Santo? Reposicionar eu e você ao estado original da presença de Deus, o lugar onde nós nunca deveríamos ter saído. Sabe esses momentos que a gente vive aqui, no meio da adoração, quando a gente ora, quando a gente está em comunhão com a igreja? Deus deseja isso, não somente nesses momentos que a gente se reúne como igreja para adorar a Ele. Deus deseja que a gente seja isso todos os dias da nossa vida, em todos os momentos. Quando eu e você dizemos não ao pecado, nós estamos dizendo assim para Deus: eu te amo. Quando o pecado bate na sua porta e você diz não ao pecado, você está expressando o seu amor por Deus.
João 14, 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que? Esse é o que me? Quantos amam a Jesus? Então guarda os mandamentos dele e obedeça esses mandamentos. O único jeito de você declarar o seu amor é obedecendo ao Senhor. Então, para que você esteja na presença do Senhor, é importante você dizer não ao pecado. E olhe para mim por um instante. Eu não peco porque o pastor Moisés vai saber, ou porque o pastor Juninho vai saber. Eu não peco não é porque o Mandu ou o meu cônjuge vai saber. Eu não peco pelo medo de ir para o inferno. O único motivo pelo qual eu não devo desejar o pecado é porque eu amo a Deus. E não por qualquer outro motivo. Porque se a gente desejar uma vida longe do pecado, em detrimento das pessoas, a hora que aquela pessoa XYZ te falhar, você fala: já não mereço mais dar satisfação na minha vida para ela, agora eu vou mergulhar no pecado, não é verdade? Se for por medo do inferno, às vezes uma outra pessoa, um outro ateu, vai trazer para você um entendimento diferente. Ou uma pessoa enviada por Satanás vai trazer um entendimento diferente para você sobre o inferno. Aí você fala: o inferno é relativo. O inferno é aqui na terra. Então eu vou pecar, então já era, não tem mais medo do inferno. Vocês estão entendendo? Então o nosso modo de pensar sobre amar a Deus e se relacionar com Ele, muitas vezes tem sido diferente daquilo que Ele propõe para nós. Mas se você desejar ficar longe do pecado porque você ama a Deus, aí então você nunca vai errar o alvo. Você nunca vai errar o alvo, que é obedecer. Pecado no grego chama amartano. Amartano significa errar o alvo. Então quando a minha vontade ou o meu direcionamento é amar a Deus, então eu vou ficar longe do pecado. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? O propósito eterno é Deus se relacionar com os seus filhos que são parecidos com Ele. Ou seja, aqueles que ficam longe do pecado. Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Sim ou não? Sim ou não? Deus abomina o pecado, mas Ele ama ainda se nós tropeçarmos no pecado. O pecado não é que nem um cachorrinho de estimação. O pecado não é que nem um periquito que você cuida na sua casa. Não pode. O pecado tem que ser um acidente de percurso. Quem já bateu o carro aí? Levanta a mão. Quer ver? Ó, só mulher vai levantar. A maioria é mulher. Cadê os homens que já bateu o carro aí? Levanta a mão. E homem dirige pra chuchu, hein? Agora, de verdade, as irmãs, sincera, levanta a mão as mulheres que já bateu o carro. Pode levantar a mão, irmãs. Irmã é boa pra pilotar fogão. Carro não. Tô brincando, irmã, você vai ficar com raiva de mim. As irmãs são bem. Então as irmãs que estão dirigindo bem agora, né, Moisés? As autoescolas estão levando legal. Mas olha pra mim. É igual as irmãzinhas no carro. Tá dirigindo, de repente vira sem dar seta e bate no motoqueiro. Foi um acidente, né? A irmã não viu um retrovisor direito, desse tamanho assim o retrovisor. Ela não viu o motoqueiro e virou e derrubou. É um acidente de percurso. Ela não fez aquilo porque ela queria, né? Acredito que não, né? Ela fez aquilo porque foi um acidente, ela não viu. E o pecado é da mesma forma. Se acontecer, é porque nós acidentalmente tropeçamos nele, e não porque nós queremos praticar o pecado. Quantos estão entendendo nessa manhã? Então Deus nos criou para sermos semelhantes a Ele em justiça, santidade e amor. Agora tem algo muito forte que Deus vai falar com a gente. Segura o cinto aí que vai começar a apertar a mensagem agora. Então, isso aqui é só a introdução para vocês ficarem alegres e tal, que agora vem pancada. O pastor Moisés sabe. Mas vamos lá. A gente está tudo unido no mesmo propósito, que é juntos chegarmos na eternidade, na Nova Jerusalém, na Cidade Santa, na morada celestial. A Bíblia fala em Apocalipse 21 que haverá novos céus e nova terra. Haverá uma junção daquilo que é espiritual com aquilo que é físico, e os dois se tornarão uma só coisa. Tá bom? Então olhe para mim. Nós não vamos morar no céu. Depois eu vou explicar esse outro assunto um outro dia. O céu vai vir morar com nós, amém? O céu, a Bíblia fala assim, que vai descer como uma noiva ataviada. Depois você lê Apocalipse 21 na sua casa. E aí fala assim, que céus e terra vão se juntar. Vocês cantam aquela música? Céus e terra, sim. Depois nós canta aí, que o Moisés canta melhor que eu. Aí a gente canta essa música, mas céus e terra se encontram de verdade, irmãos. Hoje no momento espiritual eles se encontram, mas um dia haverá uma junção daquilo que é espiritual com o físico. Olhe para mim. E os céus e terra serão uma só coisa.
E nós, os filhos de Deus, vamos morar eternamente com Deus. Dá um cutucão na pessoa que está do seu lado assim, fala para ela assim, ó, nós vamos morar junto com Deus. Vocês cantam aquela música do Isaías 9 lá? Do Rodolfo Abrantes? Rodolfo Abrantes, aquela. Um menino nasceu. Não? Ele fala também que a gente vai morar na Nova Jerusalém, na Cidade Santa. E a gente vai morar nessa cidade, mas olhe para mim. Você quer ir morar sozinho ou você quer ir morar com a sua família nessa cidade? Quantos de verdade querem morar com a sua família? Glória a Deus por isso. Então vamos entender o propósito eterno de Deus junto com a família. Abra a sua Bíblia comigo no livro de Efésios capítulo 5. Bem rapidinho. Efésios 5 e 22. Diga assim, minha família é um presente que Deus me deu para viver nessa terra e ter o meu coração feliz. A família alegra o nosso coração, sim ou não? E a família dos que creem, a família da fé? A família da fé agora não é só o ministério, não. A família daqueles que creem em Jesus, amém? A família daqueles que creem também vão morar juntos. Nós vamos morar junto pela eternidade. E ó, vocês estão batizando aqui hoje. É só o segundo passo em desenvolvimento, a salvação de vocês e a caminho do propósito eterno. O batismo não é um sentimento, como o pastor já ensinou para vocês, é uma decisão. Vocês estão decidindo publicamente que vocês querem viver com Jesus. Amém? Então que essa decisão de vocês não seja só por um momento, ou por um sentimento, ou algo emotivo que o pastor fez um apelo, mas seja uma decisão racional. Eu sei o que eu estou fazendo. A partir de hoje a minha vida é com Jesus. Amém? É esse entendimento que vocês têm que ter a partir de lá, cara. Entendeu? Depois o pastor vai ajudar vocês aí a ser ganhadores de almas. Em nome de Jesus. Efésios 5, 22, quem achou, diga amém. Vós mulheres, submetei aos vossos próprios maridos como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher. Como também Cristo é a cabeça da igreja. Ele é o salvador do corpo. Portanto, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas em tudo. Diga em tudo. As mulheres digam em tudo. Elas falam baixinho agora, né? As mulheres sejam sujeitas em tudo aos seus próprios maridos. Vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Qual que é o propósito de Deus sobre relacionamento de família? Mulheres que sejam submissas aos maridos, homens que amem as suas esposas, olha para mim os homens, estejam disponíveis a se entregar ou se sacrificar pelas suas mulheres. Homem, olhe para mim, você não tem uma empregada doméstica, você não tem uma escrava para satisfazer os seus desejos pessoais, você tem uma mulher que foi dada por Deus como um presente para você se sacrificar por ela. As irmãs agora dão glória a Deus, né? Você tem que se sacrificar pela sua mulher. O que é sacrificar pela mulher? Em primeiro lugar, dá o cartão de crédito para ela e deixa ela gastar à vontade. As mulheres dão glória a Deus aí. Olha como as mulheres são, meu Deus. Tô brincando, viu, Tata? Cadê minha mulher? Tata, é brincadeira, tá? Em casa a gente conversa. Se sacrificar pela mulher, qual que é, irmãos? A primeira necessidade do homem. Quem vai casar aí? Renatinho, Laine, cadê o Eric? Cadê meu cabeludo? Eric, Gabi lá. Vocês também vão casar? Vocês também? Quem mais tá noivo e vai casar aí? Aqui também? Mais um casal? Mais alguém? Tá noivo e vai casar? Vocês vão aprendendo desde já, os homens. Irmãos, se você quiser uma empregada doméstica, você vai lá e paga para ter uma empregada doméstica. Homem que faz da mulher uma empregada doméstica não é um homem que se sacrifica pela mulher. De verdade, irmãos. Eu limpo o cocô da minha nenê, eu limpo o vômito dela, eu lavo louça, eu limpo a casa, eu limpo o banheiro. Sabe por quê? Não é por causa somente, sabe, de agradar minha esposa, ou porque eu quero falar que eu faço isso. É porque Jesus falou que eu tenho que ser dessa forma, porque Jesus cuida da igreja dessa forma, e eu como homem tenho que cuidar da minha família dessa forma. Não custa você chegar em casa e lavar uma louça para sua mulher, ela está cansada, às vezes cuida das crianças, ela trabalha, ela faz um monte de coisa. Você fica sentadão no sofá com o controle da televisão lá, tranquilão, e sua mulher dando um ralo. Então é ela que está se sacrificando por você, sim ou não?
Mas a mulher já é submissa. Ela já está fazendo a função dela de mãe. Muitas mulheres ainda trabalham para ajudar no orçamento. E você quer chegar em casa e ficar no sofá? Isso é um pé de macaco mesmo, né? Então o propósito eterno é o que, irmãos? Uma família que está alinhada com o propósito de Deus. Os homens querem mulheres submissas, sim ou não? Os homens querem mulheres submissas? Diga amém. Então se sacrifiquem pela sua esposa. Entregue a sua vida para edificar a vida dela. Ou você só quer ser servido? Casamento, irmãos, não é algo para você ser feliz. Casamento é algo para você fazer alguém feliz. E vice-versa, homem e mulher, mulher e homem. Você vai entrar num casamento para fazer alguém feliz. E a pessoa vai entrar no casamento para te fazer feliz. Então é uma entrega e também é uma renúncia. Não é só os teus desejos, vocês que vão casar, não é só os teus desejos. É os desejos dela também. Então você vai agradar a pessoa, deixando de fazer aquilo que desagrada a ela e fazendo aquilo que agrada. Vocês já devem ter ouvido isso muito nos encontros de casais. Mas é algo sério, porque isso aqui está incluído no propósito eterno, irmãos. Sabe qual é o propósito de Deus? Diga assim: uma família para o pai, uma esposa para o filho e uma morada para o espírito. Vocês estão vendo que todo o propósito de Deus se resume em família? Vocês estão vendo que tudo que Deus preparou não é individual, é no coletivo. E olhe para mim, nós somos a família do pai, a esposa do filho e a morada do espírito, sim ou não? Então todo o alinhamento de Deus com o propósito eterno, ele se resume em famílias. E olhe para mim, uma família em casa, bem alicerçada, vai ser uma família que vai ser luz no meio das trevas lá fora. A sua família não vai precisar falar muitas palavras para pregar Jesus. Só o jeito que ela vive vai mostrar Jesus na vizinhança, vai mostrar Jesus lá na escolinha, vai mostrar Jesus lá no trabalho, vai mostrar Jesus onde vocês estiverem. Mulheres submissas, maridos que amam e se sacrificam pelas mulheres. Terceiro lugar, filhos que obedecem aos pais. Cadê os filhos aí? Dão glória a Deus. Filhos, obedeçam aos seus pais e honrem aos pais. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Sabe o que significa esse primeiro mandamento com promessa? Você vai viver longe, você vai viver bem, você vai viver próspero e abençoado se você honrar os seus pais. Quando eu ministro casamentos, eu falo sobre o processo de honra. Quando você sai, quando você deixa o pai e a mãe, você sai debaixo de honra, você vai honrar os seus pais no dia do seu casamento. Renatinho, Laine, Eric e Gabi, pode se preparar que no dia do casamento vocês vão honrar o pai de vocês. Viu? Porque, irmãos, o processo de honra, ele gera uma bênção muito grande da parte de Deus. Ele gera vida longa, ele gera uma vida abençoada. Então, filhos, obedeçam os seus pais. Ninguém nessa vida e nesse mundo quer melhor vocês do que os seus pais. Ainda que vocês não entendam o que eles estão falando naquele momento, ainda que vocês talvez não concordem, mas os seus pais querem o melhor para vocês. Ninguém que está ao redor de vocês querem o melhor para vocês do que seus pais. E depois o pastorzão aqui, o Moisés, a Andressa e nós aqui também. Mas ninguém vai querer o melhor benefício para vocês. Por quê, irmãos? Porque os pais foram presentes que ele deu para cuidar dos filhos. Mulheres submissas, maridos que se sacrificam pelas mulheres, filhos obedientes. Quarto lugar agora. Nós precisamos cultivar uma linguagem bíblica e uma cultura do reino de Deus no meio da nossa casa. Se os seus filhos estão ouvindo as porcarias que você ouve por aí, a sua cultura de casa não é uma cultura bíblica. Se dentro da sua casa você só fala palavrão e os seus filhos só ouvem os seus palavrões, ele não vai crescer segundo os padrões bíblicos. Você não está cultivando uma cultura do reino de Deus dentro da sua casa. Se o estilo de vida que você leva, se você não ora na frente dos seus filhos, se vocês não leem a palavra de Deus na frente dos seus filhos na sua casa, se vocês não cultuam a Deus dentro da sua casa, seus filhos também não terão desejo de cultuar a Deus fora de casa. Sabe qual que é o problema dos pais hoje? Eles querem forçar, amarrar, pegar um cabresto e trazer o filho para a igreja. Aí chega na igreja e fala: fica aí, miserável, vai lá no cultinho lá. E sabe qual que é o maior equívoco? Ele vem amarrado porque ele não tem desejo de estar na igreja, porque dentro de casa não tem uma cultura do reino de Deus. E aí nós estamos destruindo os nossos filhos,
Nós estamos acabando com a mentalidade deles, forçando goela abaixo um evangelho que eles não têm entendido na prática dentro de casa. Que tipo de filho você quer criar? Filhos para Deus ou filhos para o mundo e para o diabo? Então vamos adquirir uma cultura do reino de Deus dentro de casa. Que cultura? Uma linguagem bíblica, uma vida santa, uma dedicação a Deus em oração, em leitura bíblica. Coloca louvores para tocar na sua casa. Coloca a palavra de Deus lá para ficar ouvindo nas pregações. Eu não assisto televisão, irmãos. O que eu faço é brincar com a minha filha, ajudar a minha esposa. Eu tenho meu tempo de oração com Deus. Eu estou lendo a palavra, eu estou jejuando, orando, cantando louvor, conversando com a minha mulher da palavra. É a cultura que nós adquirimos. Pergunta para minha filha Carolina, de 10 anos, o que ela quer ser. Ela quer ser médica para ir fazer missões na África e no Nepal. É o desejo da minha filha. Ela canta, ela toca teclado, ela prega, ela ora. Por quê? Porque ela vê isso em nós. Os nossos filhos têm que ter referência dos pais, senão eles vão se tornar o quê? Quem eles vão se tornar em justiça e santidade e amor, se eles não veem isso dentro de casa? O futuro dos nossos filhos depende daquilo que nós semeamos nele no presente. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então é algo muito sério. Nós falamos sobre o propósito eterno de Deus, mas todo o propósito eterno de Deus se resume a uma família. E se nós não aprendemos a ser famílias aqui e agora, nós não seremos família na eternidade. Porque a nossa família tem que estar alicerçada em Jesus Cristo. E não nos alicerces do mundo, e não nos alicerces profanos lá fora. A igreja, olhe para mim, a igreja tem que ditar as regras de uma vida santa, justa, verdadeira lá fora, e não o mundo ditar uma regra profana, imunda e injusta no meio da igreja. Quantos concordam? Digam amém. Quando Jesus falou assim em Mateus capítulo 5, vocês serão sal na terra, sabe o que significa? O estilo de vida de vocês vai fazer diferença no meio daqueles que não conhecem a Deus. O estilo de vida de vocês, de uma vida diferente, de uma vida justa, de uma vida reta, vai fazer diferença na vida dos pagãos, daqueles que não conhecem a Deus. Quantos têm sido luz em meio às trevas aí? Essa é a mentalidade pela qual Deus estabeleceu para a gente viver. É algo muito simples, a gente já vem construindo esse entendimento aqui. Mas nós queremos ser uma família de muitos filhos parecidos com Jesus. A família do Pai, a esposa do Filho, a morada do Espírito. Mas nós queremos também ser maridos que se sacrificam pelas mulheres. Queremos ter mulheres que são submissas aos maridos. Queremos ter filhos obedientes. E queremos ver a nossa casa uma cultura do reino de Deus. Tudo isso se resume ao propósito eterno do Pai. Diga assim: Deus tem muita coisa para fazer na minha vida e através dela. Deus tem muita coisa para fazer. Mas sabe por que muitas vezes Deus não faz muitas coisas através da sua vida? Olhe para mim, eu estou acabando já. Sabe por que muitas coisas não são realizadas por intermédio da nossa vida? Porque nós ainda estamos precisando nos tornar quem nós fomos criados para ser. Nós estamos precisando nos tornar homens e mulheres com uma mentalidade nova. Eu ministrei na casa do Cezão há 2 semanas atrás sobre vinho novo e odre novo. Eu comecei ministrando sobre essa palavra. Sabe por que Jesus falou assim, que vinho novo não se coloca em odre velho? Porque ele rompe. O que significa um odre? Era um recipiente onde eram colocados os vinhos, e eles ficavam armazenados por uma quantidade de tempo, para que ele pudesse ficar um vinho mais doce, mais agradável. Quando nós recebemos informações dos céus, vamos falar, quando nós recebemos revelações da palavra de Deus, e colocamos elas em odres velhos, elas não suportam, elas rompem. O que significa o odre? O odre é o entendimento que nós temos sobre a palavra de Deus. Então, se o nosso odre, o nosso entendimento não for novo pelo Espírito, toda a informação que nós recebemos de revelação pela palavra de Deus, não vai conseguir manter a palavra de Deus dentro do nosso coração. Ela vai romper e vai jogar tudo fora. Então, o que eu desejo que aconteça nessa manhã? Que Deus faça da nossa mentalidade hoje um odre novo, para poder receber o vinho novo que está vindo do céu nessa manhã, e ele vai ser manifesto na nossa vida, para que nós possamos cumprir o propósito eterno do Pai. Nós temos que se tornar odres novos, para quê? Para receber a revelação de Cristo Jesus no nosso meio, e nos tornarmos as pessoas que precisamos ser.
Sabe aquela mentalidade velha e religiosa que nós tínhamos? Sabe aquela mentalidade que talvez trazia um peso de uma religião sobre nós? Ela tem que ser descartada, sabe por quê? Jesus veio para que nós tenhamos liberdade em receber a palavra de Deus e viver a verdade que Ele ensinou. Então, se a nossa mentalidade não for transformada, se o nosso jeito de pensar não for transformado, nós não vamos conseguir receber as informações que vêm do céu e termos uma vida com Deus. Quantos estão entendendo nessa manhã? Fecha os seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, nós queremos orar nessa manhã como odres novos, sendo recipientes novos para receber a palavra. O Senhor nos ama muito e deseja que nos tornemos todos os dias semelhantes a você. Nós não queremos ter uma mentalidade religiosa, nós não queremos ter uma mentalidade, meu Pai, cauterizada pela religião. Nós queremos ter uma mentalidade livre da religião, para que possamos absorver os ensinamentos das Escrituras Sagradas. Então nos ajuda a entender que eu tenho que ser um pai que ama meus filhos, que direciona meus filhos nos caminhos do Senhor. Me ajuda a entender que eu tenho que ser um marido que me sacrifica pela minha mulher. Ajuda as nossas mulheres a entenderem que elas têm que ser mulheres submissas a nós, como ao Senhor. Mulheres que entendem o propósito, mulheres que estão sobre a mesma missão do homem, mulheres que entendem o que Deus derramou de encargo e autoridade sobre o homem, para que juntos nós possamos nos tornar semelhantes a Deus em justiça, santidade e amor, para que nós possamos fazer parte do cumprimento do propósito eterno, que é sermos uma família de muitos filhos parecidos com Jesus, a saber, aqueles que vivem em justiça e santidade. Nós não queremos ser qualquer pessoas, nós não queremos ser aquelas pessoas, meu Pai, que tem o rótulo intitulado de evangélicos e que estão escandalizando o mundo aí fora. Queremos ser vistos como os cristãos que são parecidos com Jesus, aqueles que são os pequenos cristos, aqueles que são luz no mundo, aqueles que são sal na terra, aqueles que fazem diferença nessa terra, aqueles que vivem a mensagem do Evangelho, aqueles, meu Pai, que levam o amor, levam a justiça de Deus sobre a terra e sobre os povos. Queremos ser esse instrumento de Deus na terra. Queremos ajudar o pobre, o órfão, a viúva. Queremos pregar a mensagem do reino. Queremos nos tornar essas pessoas, essas Bíblias que muitos vão ler lá fora, Senhor. As pessoas estão sem referência de cristianismo. As pessoas lá fora estão sem referência de quem é Deus. Por isso elas estão perdidas em muitas religiões e divididas. Por isso muitos não creem em Deus, porque não veem nos filhos de Deus a referência de justiça e santidade. Então cria em nós, cria no nosso coração nessa manhã a justiça, a retidão que vem do céu. Deposita em nós a santidade que vem do Senhor. Gera santidade em nós, gera santidade nos nossos atos, gera santidade no nosso modo de viver. E deposita o teu grande amor nos nossos corações, Senhor. O amor que tudo sofre, o amor que tudo crê, que tudo transforma, o amor que não arde em ciúmes, o amor que não se ufana, o amor que não é orgulhoso, o amor que não se soberbece, o amor de Deus derramado pelo Espírito Santo nos nossos corações. Nos ajuda a gerar esse amor, nos ajuda a viver debaixo desse amor, debaixo dessa graça maravilhosa. Nos ajuda a nos tornarmos essas pessoas que o Senhor deseja que nós sejamos, Pai. Eu oro para que o Senhor gere isso nos nossos corações. Eu oro para que o Senhor transforme a nossa vida dessa forma, Senhor. Eu oro para que a tua igreja seja adornada por essa palavra nessa manhã, Senhor. Eu oro para que a tua igreja seja santificada por essa palavra. Eu oro para que a tua igreja seja edificada por essa palavra. E que o Senhor nos abençoe de uma forma especial. Assim nós oramos. Em nome de Jesus. Só quem concorda diga amém. Amém, irmãos? Quantos foram ministrados nessa manhã pelo Espírito Santo? Então guarda essa palavra no teu coração. Eu sei que em alguns momentos doeu aí algumas coisas que Deus liberou pela palavra. Mas a palavra ela vem para exortar, edificar e transformar a nossa vida. Amém? Em nome de Jesus.